A paz e graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor, que a paz do Senhor permaneça na sua vida, na sua família, na minha vida. E é motivo de nós estar agradecendo a Deus por mais um dia que nos deu, nessa linda manhã, esse lindo dia que Deus fez para nós. Hoje eu quero trazer uma mensagem da palavra que diz assim, é o tema da palavra, eu vou dizer assim, a nossa mente é um campo de batalha. Lá em Romanos 8,13, capítulo 8, versículo 13, diz assim, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Então, irmão, aqui nós temos dois desejos da nossa vida. É o desejo carnal e o desejo espiritual, para que nós não seja morto espiritualmente para Deus. Porque a nossa natureza humana, ela é contra o que o Espírito quer. E que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Então os dois são inimigos. Por isso, vocês não vão poder fazer o que vocês querem. Vocês entenderam aqui nessa mensagem? Nós, irmãos, nós precisamos ter um elo com o Espírito Santo de Deus, com o nosso espírito. Um elo, uma harmonia, uma intimidade. Porque se nós quisermos servir a Deus, para que nós viveis em paz, é uma guerra. E quando você estuda a Bíblia, que está lá, espírito minúsculo, está falando do nosso espírito. O fôlego de vida que Deus nos deu lá no jardim do Éden, em Adão. E quando falamos espírito em maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Então o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, ele tem que ter um elo. Ele tem que ter uma amizade, uma intimidade profunda, para que nós possamos estar agradando a Deus e não a carne. A carne humana, ela está na cultura bíblica associada e também junto à tentação. O pecado surge no Antigo Testamento como oposição à ideia de espírito, alma ou pureza. Então Deus que surgiu ali a queda de Adão, ali no jardim do Éden, então nós precisamos estar atento, cuidando da nossa alma, do nosso espírito, de nosso corpo, e que nós venha ter pureza diante de Deus, diante desse mundo. Porque qual a diferença entre a carne e o espírito? Existe uma luta interior em cada ser humano entre a carne e o espírito. A carne deseja coisas temporais e humanas, muitas vezes destrutivas. O espírito almeja o que é invisível, espiritual. Então nós precisamos, irmão, lutar contra a carne, porque a carne deseja de coisas da terra. Aqui nessa terra as coisas são temporais, são passageiras. Aqui não é eterno, aqui não é o nosso lugar. Então é por isso que nós estamos nessa guerra. A nossa mente é um campo de batalha. Então nós precisamos almejar as coisas invisíveis que nós não vemos. E ter a consciência dessa luta, que essa luta ela é interior. Então é uma luta para nós servir a Deus. Às vezes eu fico vendo alguns vídeos, as pessoas falando, não, mas crente é idiota, crente quer saber de tudo, é só ele que vai para o céu. Não é não, irmão. Não é só o crente que vai para o céu. A vontade de Deus é que todos venham se arrepender e ter um pleno conhecimento da palavra do Senhor,
para que você possa também herdar a vida eterna. Não é coisa de crente, é coisa da palavra do Senhor. Essa palavra aqui que nos mostra entre o bem e o mal. Essa palavra nos mostra como servir a Deus, renunciar o mundo, renunciar tudo aquilo que não presta para servir a Deus. E quando você conhece essa palavra, que você dedica a ela, que você quer servir a Deus e largar de todas as coisas erradas deste mundo, às vezes as pessoas, não, é só os crentes que iam ir para o céu. Não, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor e todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor, como o único Salvador da sua vida, e ele viver essa palavra, ele vai ser salvo. Então Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então por isso, irmão, que viver segundo a carne, viver segundo o que a carne deseja, se nós viver de acordo com a carne, nós morreremos. Mas se nós viver de acordo com o Espírito, e que o Espírito deseja, então, com certeza, irmão, nós estamos agradando a Deus. Mas se nós fazer segundo a carne, conduz à morte, morte eterna. Então é por isso, irmão, que nós devemos examinar a palavra do Senhor, mas quando aquele que vier no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, Deus conduz à vida eterna, conduz à paz, porque a inspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não submete à lei, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. Então, se nós viver segundo a carne, irmão, nós não tem como viver o que está escrito na palavra do Senhor. Nós não podemos nem fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. Porque a carne, às vezes, se nós viver segundo a carne, ela nos vencemos, irmãos. E se nós deixar a carne nos vencer, irmão, o nosso destino depois da morte será terrível. E não tem volta. Porque a salvação nossa aqui é feita em vida, irmão. Então, quais são os desejos da carne? São muitos. Eu vou ler alguns para vocês aqui. Se você abrir sua Bíblia lá em Gálatas 5,19 vai falar. Então, as obras da carne são o quê? Imoralidade sexual. As pessoas hoje querem andar segundo o padrão delas, segundo o desejo delas. As pessoas hoje andam quase aí seminua. Por quê? Porque está fazendo o desejo da carne. Se fosse para nós andar seminus aí, irmão, de qualquer maneira, com certeza Deus tinha aceitado a vestimenta que Adão fez para ele e Eva quando ele caiu, quando ele viu a voz de Deus, ele se escondeu e fez vestimenta própria para ele. E Deus olhou para aquela vestimenta e Deus não agradou daquela vestimenta. O que Deus fez? Deus matou um cordeiro e fez roupa de pele de carneiro para eles. Aí eu vejo aí Deus planejando a salvação para o homem já. Não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito de Deus. Então como nós podemos andar aí de qualquer maneira, mostrando parte do nosso corpo? Então, a primeira coisa aqui dos desejos da carne são imoralidade sexual, que cada dia está aumentando mais. Impureza, nós temos que ser puros, irmãos. Libertinagem também. Quando nós andamos segundo a carne, nós vivemos só na libertinagem, na idolatria. E sempre eu falo, idolatria não é só imagem de escultura. Às vezes nós podemos idolatrar um filho, idolatrar nosso dinheiro, idolatrar o carro, a casa. Isso também é idolatria, irmão. É considerado como feitiçaria. O ódio, discórdia, facções,
ira, egoísmo, dissensão, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Esses são os frutos de uma vida que quer viver no pecado. Misericórdia, meu irmão, eu já fui desse lado aqui, ó. Todos esses itens em que está escrito aqui, ó, eu fazia. Mas hoje, graças a Deus, estou livre desses itens. Mesmo com a tentação na nossa mente, no campo de batalha, eu renunciei tudo isso aqui e continuo renunciando às coisas da carne, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, irmão, não podemos viver segundo a carne, senão ela nos vence. Não podemos vencer a carne fazendo o que não agrada a Deus. Nós só podemos vencer a carne fazendo aquilo que agrada a Deus. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo, de corpo, alma e espírito. E confessando Jesus Cristo como o nosso único Salvador das nossas vidas, irmãos. Então, irmão, nós temos que andar no Espírito e jamais fazer a vontade, a concupiscência da carne. Por que não podemos andar segundo a carne? Porque a carne, ela milita contra o Espírito Santo, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não fazeis o que porventura seja o vosso querer. Então a carne, ela impede nós fazer a vontade de Deus, porque uns são opostos ao outro. Servir a Deus neste mundo de pecado é como você andar na contramão. Aquilo que é certo para nós, para eles são errados. Por que o crente é odiado no mundo? Porque ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer obedecer a palavra do Senhor. Meus irmãos, a pessoa pode criticar o que quiser de mim. Eu não deixo de servir a Deus por nada. Então, irmão, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que as obras da carne, ela seja desfeita através da nossa vontade de servir a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha lapidar a nossa vida cada dia mais, para que nós possamos ser separados nesse mundo para servir a Deus. Não podemos ficar agarrados na prostituição, na impureza, idolatria. Nós temos que sair desses itens que nos prejudicam a nossa vida aqui na terra. Nós precisamos do fruto do Espírito Santo. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, quais são os frutos do Espírito Santo? São amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmão, nós precisamos ter o domínio próprio na nossa vida. Não se abaixar a nossa cabeça para fazer a vontade nossa, a vontade da carne. Nós precisamos erguer a nossa cabeça e firmar no alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E andar segundo a palavra do Senhor. Que nós venha renovar a nossa mente. Renovando a nossa mente. Para que nós possa, a cada dia, meus irmãos amados, a viver a palavra do Senhor. Andar no Espírito Santo. Porque Jesus está voltando. Esse mundo, cada dia que passa, está ficando cada vez mais pior. Mais pior. Agora imagina o dia que a igreja for tirada aqui da face da terra. Você já imaginou o caos que vai virar este mundo? Você já parou para pensar? Então, irmão, nós precisamos estar todos os dias fazendo renúncia do pecado. Ou Jesus volta, ou nós vamos encontrar com Ele. Porque esse corpo aqui, irmão, ele vai para o pó da terra. Você acreditando ou não, um dia nós morreremos. Ou Jesus volta.
Então nós precisamos, se essa morte nos tragar, mas nós venha morrer em paz. Nós venha morrer com intimidade com Deus, na palavra do Senhor. Eu estou aqui, Pai, lutando. Aqui neste momento eu estou sentindo muitas dores, mas eu não deixo de pregar a palavra do Senhor. Eu não deixo de louvar o Senhor. Estou lutando contra um câncer agressivo. Eu não sei até o dia que eu vou viver aqui na face da terra, porque é uma doença cruel. Sempre eu falo em minhas pregações. É uma doença que ela abate pessoas rapidinhos. Ela não tem dó. Essa doença não tem misericórdia desse corpo, dessa carne. Muitas pessoas, quando descobrem um câncer, ele fica com medo. E quem não tem medo? O dia que eu descobri também, eu fiquei com medo, irmãos. Mas não é fácil. É um tratamento dolorido. É um tratamento de reações doloridas. Mas eu creio que Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha alma. Eu sempre falo com Deus, Deus não deixa eu ir embora despreparado. Não deixa eu sair deste mundo despreparado, mas que eu venha estar firme com o Senhor, em intimidade com o Espírito Santo de Deus. É isso que eu mais quero, irmãos. Mesmo a dores e tentações dessa carne. E eu, graças a Deus, Deus tem me dado força de eu estar vigiando, orando e viver no Espírito Santo de Deus. Andar com Deus, andar em harmonia com Deus. É isso que nós precisamos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Serve o Senhor com alegria. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus esteja um elo com o Espírito Santo de Deus. Que nosso espírito venha ter esse elo, em ter intimidade. Se você tiver intimidade, esse elo com o Espírito Santo de Deus, ele vai te orientar e vai te dar que você tenha o domínio próprio para fugir e para correr do pecado e viver uma vida santa. Santo. Santo significa separado da imundícia, separado deste mundo tenebroso, para viver a palavra de Deus, para andar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus Cristo voltará em breve. Que Deus te abençoe.